Aí, ok, né? Então, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar hoje, né, sequência à aula, falar especificamente dos parâmetros físicos da água, né? Dentro da disciplina Controle e Poluição da Água, tá? A gente falou logo no início, né, a questão da aula, né, que o próximo encontro vai ser encontro presencial, né, que será a prática, principalmente dessa aula de hoje, e a gente já dividiu lá os grupos, né, um grupo que vai à tarde, 15 alunos, às 4 da tarde, e à noite, a partir das 7 horas, tá, entre os outros grupos, tá? Então, vamos aqui buscar aqui a apresentação para ajudar a gente na nossa conversa. Qualquer dúvida, tá, gente? Fique à vontade em colocar lá no chat, ligar o microfone. Fiquem tranquilos em fazer qualquer intervenção, tá? Tá bom, agradeço. Tá? Não fiquem preocupados que se vai quebrar o raciocínio. O importante é a gente ir devagar e tirando as dúvidas, que às vezes flui melhor, tá? Então, a gente vai dar sequência aí, né, aos parâmetros, aos padrões de qualidade da água, né, que a gente falou na aula passada de uma forma geral, né, que seria principalmente os parâmetros químico, físico e biológico. Geralmente é uma divisão da seguinte forma: o pessoal fala muito em parâmetros físico-químico ou parâmetros microbiológicos, tá? Aí já, às vezes, o físico ele se junta com químico justamente pela sua, digamos, especificação, né? Que eles estão ali meio que caminhando junto, digamos assim. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dos físicos, né? Alguém ainda se lembra aí de algum parâmetro físico da água que a gente falou lá passada? O que é que ainda se lembra aí ainda de algum aí? Porque é muitos, né? Tantos parâmetros que confunde a nossa cabeça, né? Mas alguém se lembra de algum? Tá dando uma boa chuva aqui também. Por exemplo, a temperatura, né? O mais clássico aí, né? Ele é um físico, né? A gente só vai lá colocar um equipamentozinho e já vê a temperatura direta, né? Mais algum parâmetro aí, se você se lembra aí do parâmetro físico da água? Se cair na prova, vocês iriam colocar o quê? A chuva começou a ficar boa aqui. Por exemplo, a turbidez, a gente vai falar hoje dela, né? E outros aí que a gente vai ver hoje aqui mostrando no slide, tá? Então, aqui já nesse slide, né, já de cara, né, a gente já apresenta alguns instrumentos, digamos assim, né, alguns equipamentos que fazem, digamos, essa análise dos parâmetros físicos. Tem equipamento que faz também outros parâmetros, né? Por exemplo, tem um aparelho que ele faz a temperatura, mas também faz o pH, que o pH já é químico, né? Numa divisão assim científica, digamos assim. E outros parâmetros também fazem, alguns aparelhos fazem junto, né? Faz 3, 4, ou até uma sonda que faz uns 20 parâmetros só de uma vez. Aí já engloba um monte de coisa. Mas esses aqui que a gente está apresentando, basicamente eles fazem uma medição. Por exemplo, aqui o aparelho, aqui embaixo, né, que eu já te mostrou em outras aulas, ele mede apenas a turbidez da água. Um aparelho até caro, mas ele só consegue medir um parâmetro. Esse outro aqui, ó, no meio, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí. Eu estou fazendo, que eu não sei ainda onde está as canetinhas disso. E aqui, ó, ele já é um condutivímetro, né? De bancada que a gente fala. E aqui ele tem um eletrodo para medir a condutividade, medir o pH e também a temperatura. Então ele faz algumas coisas, né? Ele não faz só a temperatura. E os outros aqui que a gente vai falar lá na frente. Tá? Então, esses parâmetros físicos, ele considera um parâmetro, né, um indicador, uma variável, né, dentro
esse contexto aí da água residuária, do efluente, né, de forma geral. Então, ele é um parâmetro que a maioria deles aparece na norma. Qual é a norma que eu estou me referindo? Quando eu falar norma, lembre-se que eu estou me referindo principalmente à portaria do Ministério da Saúde, a 888 de 2021. Essa atual, né, que ela revogou a última portaria que era atual. Então, nós temos uma portaria bem novinha aí, que é muito fácil de gravar. É 888/2021. Não tem segredo. A gente até mostrou para vocês aí, dar uma lida, né, uma verificada aí, justamente porque agora a gente vai medir o parâmetro e verificar lá na norma se está acima, se está dentro do padrão. Porque se tiver além do limite, essa água não está, digamos assim, de boa qualidade. Ela não pode, digamos, a gente não pode beber, não pode fazer comida, ela está inadequada e aí pode trazer risco para a nossa saúde. Tá ok? Então, esses parâmetros, né, eles também, como eu falei, né, eles são trabalhados, são analisados para que nós possamos, né, consumir essa água, né, que a gente fala de consumo público, ou essa água ser lançada de volta para o corpo receptor, esse efluente, né, for lançado de volta para o rio, para algum lago, para onde for de destino, né? Então, ele tem que estar também de acordo com os parâmetros da norma, que seria a portaria e também a resolução do CONAMA, principalmente a 430 de 2011. Tá? Então, ela está amarrando também lá os limites. Tá? Temos outras normas também, tá? Mas a gente está, digamos assim, vamos estudar com mais profundidade essas duas normas. Se a gente entender um pouquinho dessas duas normas, a gente vai estar aí bem na frente aí muitas coisas e muito conhecimento, né? Lembrando que a água, né, o segredo é a vida, né? É a vida para a gente, para os animais, para a floresta, para o solo. Então, ela é pertinente, né? Saber um pouquinho disso, né? Então, a literatura aí, ela apresenta alguns parâmetros aí que ela considera físico, né? Porque não há mudança de situação. A temperatura, ela vai aumentar a temperatura, mas vai continuar aquela água daquele jeito. Então, não tem essa mudança. Condutividade também, os materiais sedimentares, a turbidez, né? Então, não há essa variação, mudança, por exemplo, de elemento, de substância. Então, entre eles, nós temos aí os padrões que a gente falou na última aula, né? Os padrões organolépticos, que são a cor, água incolor, sabor, inodoro e, digamos, o odor, né? Então, são considerados físicos. Aí vem a turbidez, que talvez seja a que a gente tem mais dificuldade, mas a turbidez nada mais é do que a quantidade de, digamos, de elementos lá, de sedimento, de argila que tem na água. Aí ela vai desviar, né, a luz, né? E aí a gente consegue ler a turbidez, tá? A gente vai falar depois com mais calma. Temos a temperatura. A temperatura é bem clássica, a gente tem bem entendimento disso. No entanto, a temperatura a variação, né, da temperatura na água, ela pode mudar totalmente a qualidade da água, né? Digamos, matar aquele elemento que tem lá na água ou favorecer o crescimento. Então, a temperatura é um fator assim bem importante. Se vocês olharem lá na norma, vocês vão verificar lá que tem uns quadros enormes lá. Cada temperatura pode acontecer uma coisa, seja com a turbidez, seja com cloro, aí seja com oxigênio dissolvido e outros parâmetros aí. Então, a temperatura ela é muito importante na água. Assim como a gente vai ver lá na frente o pH, né, também, né? Que ele também tem uma lista lá de variações de acordo com a temperatura da água, de acordo com o pH da água. Aí nós temos a condutividade, o próprio nome já lembra, né? Condução, condutividade vem de eletricidade, né? Então, como é que dá a eletricidade na água, né? É pela separação ou dissociação dos íons, né? A gente vai fazer lá essa comparação, lá, a gente vai colocar, digamos, um sal lá na água,
e verificar, digamos, a condutividade. E também a gente vai pegar a água destilada ou aquela água deionizada, né, sem íons, e vamos fazer a medição com o aparelho que tem lá. Se o aparelho não estiver descalibrado, né, a gente vai entender essa informação da condutividade, a gente vai falar depois lá na frente. Tem os sólidos, né, tem uma variação bem grande de sólidos voláteis, sólidos fixos, tem uma divisãozinha aí, que a gente não vai falar hoje dos sólidos, tá? Devido a essa vasta divisão que nós temos aí, né? A gente vai falar numa outra aula aí somente sobre sólidos. E outro, né, que ele, digamos, faz parte desse sólido, mas ele está separado na literatura, que seriam os materiais sedimentáveis. Um material mais grosseiro, maior, digamos, mais visível, né, que a gente também verifica. E com essa verificação, nós podemos tirar algumas conclusões. Então, aí, como eu falei, né, tá os representantes aí desses parâmetros físicos. Alguns, né? Aqui um disco de SEC, que a gente vai ver depois, um cone, NOF, que a gente vai ver depois, os turbidímetros e outros, né, que a gente vai falar com mais divisão, digamos assim, não é mais profunda. A gente vai falar também de forma superficial, mas é uma forma que a gente compreenda aí o parâmetro, tá? A gente não vai aprofundar tanto em cada situação, tá? É de forma superficial, mas que vai ficar compreensível para a gente fazer análise e também acompanhar na norma, na legislação, tá? Então, vamos lá, começar pela turbidez. Eu comecei pela turbidez aqui. Geralmente eu começo pela temperatura, né? Então, a turbidez, né, que a gente vai ver lá mais na frente aqui o equipamento, está aqui o turbidímetro que a gente tem, né, que a gente adquiriu no projeto aí do professor Josiel, né, e também o disco de SEC, ó, esse discozinho aqui também, que ele tem esse mesmo perfil, mas ele é meio que manual ainda. Ele é meio, digamos, rústico, né, que a gente faz a leitura visualmente, e hoje nós já temos essa informação, inclusive em forma de norma, em forma de legislação, diferente do disco de SEC, que ela é uma leitura rústica, digamos assim, que faz também, entre aspas, essa leitura do turbidímetro, da turbidez. Mas não aparece na literatura, tá? Então, o que a gente precisa é ter um equipamento, no mínimo, como esse aqui, ó, tá? O turbidímetro. Então, o que seria essa turbidez, né? Então, a turbidez nada mais é, né, do que um grau ou um feixe de luz, né, que passa através de um recipiente, por exemplo. Através, digamos, dessa cubeta que tem lá no turbidímetro. Então, é aplicado um feixe de luz, e aí essa turbidez vai ser a variação dessa luz, que ela vai dar aí num formato chamado de nefolométrica. É como se fosse aquele filtro do rim, né? Então, nada mais é do que a quantidade de terra, de sedimento que tem nessa água, e ela tem aí essa variação dessa luz. A gente pode verificar isso, né, na prática quando a gente vê água turva. Aqui embaixo, talvez vocês observem aí no slide, a água está com um aspecto diferente, né? Digamos, está meio vermelha, aqui ela já está também diferente, ou meio cheia de sedimento. Então, essa água está turva. Então, é provável que essa água esteja com uma alta turbidez. Ou seja, quando a água fica mais, vou chamar de escura, não é bem esse termo escura, mas assim, com excesso de terra, de sedimento, então, obviamente, a turbidez dela será alta. Se a água ficar clarinha, né, transparente, por exemplo, essa água está com a turbidez baixa e ela com certeza vai estar apta para o consumo, vai estar apta para ser lançada aí ao corpo receptor. Tá? Então, a turbidez nada mais é do que essa aparência da água, que ela pode estar turva, pode estar com uma cor diferente. Tá bom? E aí, essa turbidez pode ser de diferentes situações. Por exemplo, ela pode vir da fonte natural, que pode ser, digamos, resto de rocha, de solo. Por exemplo, a lama, né, na beira do rio, no nosso rio daqui, né? Se a gente vê lá o rio, ele está cheio de lama, né? Que a gente quer argila, aquele termo, né? Então, o excesso de argila, de lama,
essa água não está boa para beber, né? Quem vai beber água com terra, né? Então, significa que a gente vai verificar lá no turbidímetro e a gente vai ver que essa água está com uma alta turbidez. Então, a norma amarra lá um limite, tá? Ou silt, né, que seria aqueles grãos de areia, né? Também ele interfere a turbidez, tá? E também águas, micro-organismos, também vai fazer que a luz se desvie, né? E, obviamente, a turbidez vai estar aí fora do padrão. Então, não é só a terra, como a gente vê aqui, o excesso de água, de micro-organismo, de bactéria, de algo lá que apareça na água, e aí vai interferir diretamente a turbidez. É claro que esse é apenas um parâmetro, né? Isso não quer dizer que se a turbidez estiver certinha, a gente já pode beber a água. Imagine que a turbidez está certinha, mas tem micro-organismos patogênicos nessa água, tem fezes na água. Então, essa água não vai estar boa, porque ela tem que obedecer uma série de parâmetros, tá? As fontes antropogênicas, né, que eu estou falando aqui, que é a fonte das empresas, do homem, né, que causa a natureza, que pode variar a turbidez, seria, né, os resíduos que a gente produz em casa, na pia, no banheiro, são chamados resíduos domésticos. Fezes, urina, resto de alimentos, né, que a gente joga pela pia, os detergentes, então tudo isso indo para o rio também vai aparecer na turbidez. Ou a própria indústria, né, que a indústria, a gente tem uma diversidade aí de indústria lançando poluentes que podem aí prejudicar aí a água, né, poluir a água, e aí a gente vai observar esse fenômeno na turbidez. E outras situações também, como o micro-organismo, a erosão, né? A gente pode perceber aqui na nossa cidade, né, aqui na Ola, aqui de Abaetetuba, que se a gente olhar lá para o rio, aquele rio lá que está com uma água diferente. Porque às vezes, né, a pessoa faz a residência, tiraram toda a vegetação, aí o solo ficou frágil, aí a terra vai esbarrancar. E aí, obviamente, vai interferir aí no rio, tá? Então, aí na norma, né? Agora, essa nova portaria, né? A unidade que está lá é a UT, ó. Esse U com esse T maiúsculo aqui, ó. Então, unidade de turbidez, ó. Então, bem tranquilo, né? Mas esse equipamento que foi adquirido agora recente, aqui que nós temos aqui, ele não é parecido com esse aqui, né? Ele fala em UNT, ó, que seria a unidade de turbidez ou unidade nefolométrica, que seria o equipamento, o material lá, né, que faz essa leitura no display aí da turbidez, tá? Então, por isso que eles chamam nefolométrico, que é devido ao material que é usado para ler a turbidez. Então, o material, ele é um material, se não me engano, americano, e aí ele não fala só nessa unidade UNT, ele fala, na verdade, eu acho que não é nem o NT, é NUT, que ele coloca lá como unidade, tá? Então, se vocês verem na literatura o T ou o NT, ou NUT, tá? Você já sabe que essa é a unidade de turbidez, tá bom? Então, o limite da norma, como a gente está agora com a nova portaria, né, a 888 de 2021, ela varia, né, como eu falei, de acordo com a temperatura, tá? Sendo que o parâmetro mais, digamos, mais aceitável, que vai depender muito, por exemplo, se a água está parada, se o tratamento daquela água é um tratamento lento, se é um tratamento rápido, se é um tratamento por membrana, né? Ele tem lá uma variação. Mas, geralmente, essa unidade de turbidez, ela varia em torno de 5. Então, ela aceita, digamos, até 5. É claro, vai depender muito da situação. Por exemplo, a temperatura está tantos. E aí, a tabelinha vai dizer lá, o anexo 2 parece essa portaria, ela vai estar descrevendo, ela vai estar lá dizendo lá cada situação, tá? Então, por exemplo, se vocês levarem a água lá da casa de vocês, a gente vai verificar lá de forma. Eu vou considerar lá que o tratamento lá é um tratamento rápido, um tratamento básico, né? Que a gente vai considerar aqui 5 UT, tá bom? Então, vocês tragam a água e a gente vai verificar a unidade de turbidez da água de vocês, tá bom?
Se tiver acima de 5T, essa água já está fora do padrão, já está fora do parâmetro. Ela não aceita, a norma não aceita uma unidade maior que essa. Por exemplo, que a norma diz lá, eu pego, digamos, 100 amostras de unidade de turbidez. Aí, digamos que 90 amostras deu 1, deu 0,2, mas não passou nenhuma de 5, então ela está aceitando. Se passar uma de 5, ela não vai aceitar, vai ter que refazer a amostra e procurar investigar o que foi que aconteceu. Porque ela está amarrando, se passar de 5, ela está inaceitável, mesmo que seja em 100 amostras. Tá bom? Porque ela amarra geralmente uma unidade de turbidez, 2, ela aceita. O 5 é o limite, para o limite, tá? Já para, no caso, na classificação lá da resolução do CONAMA 357 de 2005, que trata das águas de efluente, né, que a gente vai lançar lá para o efluente, no caso da água doce, ela considera aí uma água de qualidade, uma água boa para ser devolvida para o sistema, de 40 UT, ou UNT, unidade nefolométrica, de turbidez. Tá? Então, ela considera até 40 para água doce. Se for para água salgada, aí a gente vai ter que ver a norma. Se for água salobra, a gente vai ter que ver a norma e ver quanto é o limite. Tá bom? Então, vai variar para cada classe, no caso aqui de lançamento de efluente, tá? Então, não é uma coisa, um parâmetro único, né? A gente tem que verificar os outros padrões. Eu não trouxe aqui bastante informação da norma, gente, justamente porque eu quero falar assim, de forma mais superficial, mais leve, para que a gente entenda de cara isso, né? Mas é necessário vocês darem uma pesquisada, darem uma estudada melhor, porque agora essa norma aqui, gente, a 888, ela coloca umas coisas bem interessantes. Por exemplo, eu não sei se aqui tem carro-pipa, né, de distribuição de água. Não sei como funciona aqui, eu não vi por aí, mas de repente tem. Se tivesse carro, gente, ele tem que ter lá a assinatura de um responsável técnico para ele fazer esse transporte. Por exemplo, se tem lá uma captação de água, de, por exemplo, um condomínio, né, de repente, loteia lá, 20 casas lá, né, faz um condomínio, aí eles vão precisar de um sistema, né, de água coletiva, né, para aquele grupo. Então, para esse sistema dessa água funcionar, também tem que ter lá uma autorização da vigilância sanitária do município, a princípio. Tem que ter um responsável técnico, tem que ter alguém que vai assinar lá esse procedimento. Eu não sei qual é a lista dos responsáveis técnicos, a norma não diz quem é, mas eu imagino que vocês, que a gente está habilitado, né? Tendo em vista que a gente está fazendo esse estudo. Então, a gente tem essa habilitação, tem lá o Conselho Federal Industrial, né? Que os técnicos do meio ambiente estão indicados, tem também o Conselho de Química, tem o Conselho de Agrícola, né? Então, todos esses conselhos vocês podem estar se registrando. É claro que para poder ser responsável técnico, tem que estar no conselho. Tá? Então, a norma agora ela está bem rígida, essa norma aí, exigindo, né, que um profissional ali tenha a responsabilidade, né? Não é alguém vai lá, faz um poço qualquer, faz uma distribuição qualquer e está por isso. Então, agora tem essa legislação. Se houver esse descaso, aí vocês podem estar denunciando que a secretaria, né, que o órgão da vigilância sanitária, né, é um dos primeiros que a pedir a licença, ainda deve ter a licença da SEMA, e aí eles são obrigados, né, a cobrar esse estudo. Aí tem que ter lá, além do estudo, tem que ter também lá o plano de amostragem daquela água, tudo certinho, tudo bonitinho, né? A norma é bem bonitinha. Às vezes não funciona, né? Então, aqui, gente, nós temos um aparelho que faz essa medição de turbidez, muito simples, né? Só pega essa cubeta aqui, ó, coloca a água aqui dentro, coloca aqui, aperta aqui, eu acho que eu ligar aqui, e aí ele já dá a leitura no display. Simples assim. No entanto, qualquer equipamento de medição eletrônico, ele precisa de uma calibração. Tá? Então, ele tem que ter lá uns parâmetros para a gente calibrar. Eu não sei se eu vou calibrar com vocês já lá o equipamento, eu já vou deixar certinho para vocês. Eu queria que vocês calibrassem, né? Porque
No dia a dia, vocês vão pegar um aparelho que não vai estar calibrado, né? Vocês têm que saber calibrar. Eu vou ver se eu preparo um tutorial aqui, um documento, para vocês, se pelo menos não der tempo de vocês calibrarem, já tem o tutorial seguindo lá como calibra. Eu vou fazer o teste lá no grupo da Tati, se der certo, se a gente conseguir, porque pode demorar muito, né? Se gerar muita dúvida. Aí a gente vai ficar emperrado só em calibrar o equipamento. E aí a gente faz a leitura muito simples depois de calibrado, tá? No caso, vem o manual, qualquer equipamento desse vem manual, às vezes está disponível na internet. Nesse caso, veio o manual, né? E aí a gente segue as orientações do manual, calibra e faz a leitura, tá? Porque a calibragem dele é fundamental para a leitura sair certinho. Claro que isso também, o coletor, ele vai fazer a coleta certinho, ele vai ter todo o cuidado com o equipamento para poder fazer a leitura, para poder não dar nada errado. E aqui, como eu falei, o disco SEC, né? Eu vou falar mais lá na frente dele, mas já dá para perceber que é um disco aqui com uma cor preta e branca, né? Tem uma fita aqui. E a gente vai fazer de forma meio manual, né? Colocar esse disco aqui e verificar visualmente, né? Se ele vai, se a gente vai conseguir enxergar que quantidade de profundidade. E a profundidade vai, digamos, dizer que é a turbidez. Ah, deu 10 centímetros. Então, a gente considera que a turbidez dessa água é 10. Tá? Uma leitura, assim, meio que... depende de cada operador. No caso, eu. Rapidinho, eu vou deixar de ver isso aí, porque a minha vista não está muito boa. Então, quem tem uma vista boa vai ter, digamos, uma leitura melhor. Então, ela é meio que, assim, não tão confiável. Em casos específicos, caso que precisa ter uma leitura rápida, dar uma orientação, né, para alguém, a gente pode usar esse disco aí. Mas, cientificamente, assim, ele não... Para dados, né, ele não é tão, digamos assim, tão ideal, tá? Mas tem, né? Eu tenho aqui esse disco. A gente vai levar ele. Talvez a gente não tenha como ir lá para o Rio, né? A gente pode fazer num balde, de repente, não sei. Só para vocês terem o contato, né? Com esse material. Tá? Então, aí nós temos aí, então, turbidez. Aqui tem um vídeo, tá, gente, que ele ensina, né? Que ele usa já um turbidímetro mais, digamos, desenvolvido, um de bancada, mas a metodologia acaba sendo a mesma, tá? A água está lá nas cubetas, e aí ele vai colocar lá no equipamento, e aí vai dar a leitura. Tá? Lembrando, né, gente, que o equipamento, a gente não está pensando só em uma leitura. Vocês não vão fazer apenas uma, vocês vão fazer 50 leituras. No caso desse turbidímetro que a gente vai usar aqui no IF, ele tem a capacidade de fazer 50 leituras. A gente baixa ele lá no computador, as informações, a gente tem as 50 leituras. Ele pode fazer gráfico, o que quiser lá. Esses aqui já têm uma capacidade bem maior. Tá? Imagine vocês no laboratório fazendo aí análise a cada 2 horas, né, que às vezes a norma pede. Que sai do sistema a cada 2 horas a gente tem que fazer a leitura. Tá? Então, às vezes, é muita leitura, é muito número. Né? E aqui esses 2 copos só para definir uma água turva de uma água clara. Então, esse equipamento ele tem essa capacidade de fazer essa leitura. Tá bom? E aqui o equipamento, né, que a gente vai usar, né, que a gente precisa calibrar, ele é similar a isso aqui, tem um display bonitinho, tem as cubetas, aí tem os reagentes, né, já pronto, né, e a gente só faz a leitura. Aí, esse reagente também a gente pode fazer no laboratório, porque tem validade os reagentes. Esse que eu tenho aí já vai vencer agora em 2022, então eu vou ter que pegar um tutorial justamente para me fazer os reagentes, para não ficar comprando, né, porque ele acaba sendo muito caro. E aqui o disco SEC, né? A SEC a gente fala, né? E veio desse cara aqui, do Pietro. Ele desenvolveu esse aparelho aqui já em 1800, né? 1865, né? Então já é um aparelho assim bem antigo e a gente sabe que a tecnologia avançou muito, né? Se vocês tiverem interesse de dar uma olhadinha, né, de equipamento, de laboratório, tem alguns sites aí, né, especializados em material, em equipamento, né, para diferentes situações. Vocês vejam que a indústria avançou muito.
em relação à tecnologia, né? E muita coisa agora até barata em relação a outros equipamentos aí que era difícil, né? Ser conseguido pelo laboratório, né? Então hoje já está bem mais acessível, né? Então aí esse disco SEC, né? Desse cara aqui, então ele é esse formato aqui, ó, circular. Ele pode ser só preto, ou ele pode ter esse formato aqui que é o mais usual. E aí ele tem essa fitinha, ou a gente pode colocar um barbante, um fio aqui. E aí, de acordo com a profundidade, né, que o disco for descendo, a gente vai visualizando. Até, digamos, a gente não vê mais o disco, a gente vai fazer a medição. Por isso que vem essa fitinha aqui, mas tem uns que não vêm, se não, coloca lá um fio, e depois vai medir esse fio para ver a profundidade que alcançou. Então, aí nada mais é que estimar, né, a transparência, né, da água, né, que tem a ver com a turbidez. Aí pode fazer num lago, num rio, né? Ou, por exemplo, numa criação de peixe, no aquário, ou numa estação de tratamento, né? A gente pode verificar aí a turbidez, né? Ou a transparência da água. E aí, essas variações, geralmente, aí até 30 centímetros. Então, geralmente, por isso que vem essa fitinha aqui pequenina, né? Ela já tem basicamente esse tamanho aqui. Então, geralmente, é o limite, né? Que a gente consegue verificar aí. Mas isso vai depender do corpo hídrico lá, né? Para a gente poder, digamos, colocar o discozinho lá para a gente ver a profundidade. Um disco desse aqui é bem baratinho. O tubidímetro, aquele que eu mostrei, ele está em torno de 5 mil. Então, na hora da agonia, ele pode ajudar e servir, né? Então, essa aqui é, digamos, a vantagem aí de usar um equipamento mais, digamos, rústico, digamos assim. Não precisa de reagente para fazer calibragem, nada, né? Só precisa calibrar o olho, né? Que a gente verifica na olho nu. Ok? E aí o outro, a temperatura. Então, nós já vimos aí a turbidez, né? O que vocês acham, gente? Ficou compreensiva aí essa leitura da turbidez? Tá difícil? Não, professor, da turbidez, para mim também esclareceu. Tá ok. Aí, olha só, gente, no protocolo, que eu estou criando aquele protocolozinho lá, né, para a gente se guiar, mesmo que é muito simples, né, como eu falei, a gente vai pegar a água, colocar lá na cubetinha. O cuidado é não riscar essa cubeta, a gente vai limpar os resíduos, né, com papel higiênico ou com papel absorvente, para não ficar nem o resíduo, nem o risquinho, a gente vai ler, colocar aqui dentro e já leu, já tem um resultado de boa, né? Talvez o trabalho maior seria calibrar o equipamento. Mas não tem também segredo, porque o display ele vai guiando a gente. Esse equipamento que a gente tem aqui, ele pode ser ligado numa tomada, né? Ou pode colocar 4 pilhas nele, ou seja, vocês podem levar para campo ele. E já faz a coleta lá no campo. Até 50 amostras vocês podem ler. Eu falo 50 amostras que vai ficar na memória, né? Aí você descarrega novamente, faz outras amostras que quiser, né? Então, ele é muito prático, né? E a temperatura, gente, também ela não tem segredo, né? A temperatura já é a nossa acompanhante aí de vida já, né? Então, a gente sabe, se a gente tem uma variação baixa, seja para baixo ou para cima de temperatura, a gente já percebe no nosso organismo, né? Que, que mexe totalmente com o nosso sistema, né? Com a nossa fisiologia, né? E, assim mesmo, o próprio sistema da água, né? Seja ele para aqueles organismos que estão na água, seja ele para influenciar na quantidade de oxigênio dissolvido, né, na água, né? Então, a água ela tem um limite aí, uma saturação de até 8, né? 8 miligramas por litro de oxigênio. Ela varia aí de 5, 6, né? Então, se ela tiver baixa, quase zero, com certeza a temperatura ela vai estar envolvida na história. A temperatura ela é a enxerida, digamos assim, ela se mete em tudo. Se ela se envolver lá, ela vai com certeza trazer uma alteração. Então, ela está relacionada à intensidade de calor, né? Então, quanto mais a temperatura, o calor, né, aquecer, aí eu vou ter essa variação.
Então, ela varia, né, aqui no texto, né, com a densidade da água. O que é a densidade? É a mesma coisa de concentração, que a gente vai ver lá depois, a gente vai precisar desses termozinhos básicos aí, digamos assim, que seria a quantidade daquele material no volume da água, né? Ou seja, a massa pelo volume. A densidade, a concentração, ela acaba sendo a mesma. Então, se a temperatura aumenta, vai evaporar a massa naquele líquido, né? Então, ela vai ficar com menos ou mais massa, depende dessa temperatura. Na viscosidade também, né? Digamos, na grossura desse líquido, se vai ficar mais fino, né? Ou mais grosso. Nesse OD, ó, que é oxigênio dissolvido, e outros também, no cloro, na turbidez, né? Então, ela varia muito. Então, por isso que digamos, é prematuro dizer, olha, tem que ter essa temperatura. Se vocês olharem lá na norma da água para beber, da potabilidade da água, vocês vão ver que tem um monte de uns quadrinhos lá. Cada temperatura vai interferir numa situação, principalmente no cloro, que o cloro, né, é a concentração, né? Então, as fontes natural disso, obviamente, é a radiação solar ou até mesmo a um processo de água, digamos, água quente, água sulfurosa, né? Aí, através da condução e convecção, ela vai também interferir aí essa questão da temperatura. E para o homem, né, para a empresa, para os seres humanos, é relações efluentes. É o que a gente está produzindo de esgoto, né? Seja o doméstico, seja a indústria. Por exemplo, tem indústria que mexe com produtos, né? Por exemplo, a própria hidra, né? A água que sai lá do sistema de tratamento da hidra vem evaporando, né? Por causa do ácido sulfúrico que aquece a água. Então, essa água, se for lançada para o sistema, ela vai provavelmente aumentar a temperatura, porque ela já sai quente, né? Por isso que a água que sai lá da Albrage, ela não é lançada para o sistema, para o rio, né? Ela fica represada, porque ela está entre as situações, né? Ela está também com uma temperatura muito alta. E ela não pode ser devolvida aí para o sistema, né? E aí a unidade que a gente trabalha aqui no Brasil, né? É conhecida nossa, é o grau Celsius, tá? Aí nas questões, se surgir alguma questão, alguma situação, a gente tem que ficar atento, porque às vezes a unidade que se pede, a concentração, algum parâmetro, às vezes vem Kelvin, né? Ou vem Fahrenheit, né? Aquela história daquelas mudanças de escala, né? Então a gente só tem que ficar atento para essas variações, no caso, se for o caso, as transformações. Porque aqui no Brasil, para a gente só fala em grau Celsius, né? Ah, quanto tu tá? Eu tô com 29 graus. O fulano tá. Quanto deu aí? 30 graus. Mas ele, na nossa cabeça, já sabe que é Celsius, né? A gente só tem que tomar cuidado quando a gente for, digamos, fazer alguma transformação, algum cálculo, que o Sistema Internacional para Temperatura, a gente sabe que é Kelvin, né? Tem só esse cuidadozinho, mas, por exemplo, todos os leitores, os aparelhos que a gente tem aqui, seja é, eletrônico, né? O manual ele tá tudo em Celsius, né? Diferente dos americanos, usa tudo em Fahrenheit. O resto usa, digamos, Kelvin, né? Então a importância disso, com certeza, é a interferência, né? Em diferentes situações aí, nas reações químicas, né? Que vai mudar alguma reação, a parte da solubilização da água, né? Da solubilidade em relação, digamos, à evaporação dos gases, né? Então, tudo isso, essa temperatura, ela vai favorecer, tá? Na norma, no caso, para lançamento de efluente, né? A norma, ela já está bem direta aqui, ó. Então, essa temperatura, de acordo com a resolução do 430 do CONAMA, que ela trata de lançamento, né, de efluente, esse lançamento de efluente tem que ser mínimo de 40 graus Celsius. Então, a gente tem que ficar bem atento a esse limite, tá? Por exemplo, quem estiver trabalhando numa estação de tratamento de efluente, sabe que essa água não pode ficar acima de 40 para ser lançada para o corpo receptor. E na portaria, ela varia muito, eu nem atualizei aqui, tá errado aqui essa portaria, tá? Vou atualizar, que é a 888. Então, ela tem a variação aí, na verdade, não é nem 20, até de 5 até 30 graus Celsius.
né? Que aí ela vai interferir no pH, vai interferir no cloro, na turbidez, né? Então, a norma ela destrincha todinho cada temperatura, tem que ter digamos, uma concentração de cloro. Então, eu não posso lá, digamos, verificar o cloro e não levar em consideração a temperatura, porque senão eu não vou ter a minha resposta. Ou a turbidez. Geralmente, para a gente aqui para a nossa região, né, a gente considera 20 graus Celsius. Tá? Mas lá para o sul, que é mais frio, é 5 graus, 10, 15 graus Celsius. Então vai variar aí a temperatura. A gente tem que ficar atento lá na norma para ver qual é a temperatura. Então é um dos primeiros parâmetros que a gente tem que analisar, verificar a temperatura e depois olhar os outros parâmetros, tá? Então aí ele está reforçando aqui, né, que os resultados, né, eles têm que levar em consideração outros parâmetros, né? Por exemplo, a temperatura está diretamente relacionada aos outros parâmetros, como está lá na portaria 888. Aqui tem exemplos, né, de termômetro, né? Tem muitos, né? Eu acho que eu tenho uns 3 aqui. Tem os manuais, aqueles que a gente usa, que tem lá o mercúrio, né? Eu tenho 2 ou 3 aqui, eu vou levar. A gente tem esse aqui, ó, esse agora é bem usual, aquele que a porteira usa lá no IFPA. Ele serve também para verificar a temperatura da água. Eu tenho um desse aqui, vou levar. Temos aí outros mais sofisticados, né, que já linkado com outro tipo de aparelho. No caso, nós temos lá todos os pHmetros e os condutivímetros que tem no IFPA, tem lá um eletrodo de temperatura. A gente pode até verificar, porque eu estou com problema no eletrodo de pH e de condutivímetro. Confesso que ainda não verifiquei lá a temperatura. A gente aproveita e dá uma olhadinha lá, tá? Eu também estou com dúvida se eu preciso calibrar isso aqui, porque também a gente está com os reagentes vencidos. Mas a gente faz a calibração, a gente pode também ter acesso, mesmo que rapidamente, a esse aparelho, e verificar a temperatura, tá? Aí eu já mostro para vocês os reagentes que é necessário também para calibrar esse aparelho, né? Todos esses aparelhos, quase todos, tem que ter uma calibração, tá? Os pHmetros, esses manual, esse daqui, né? Ele não precisa de calibração, não. Já faz uma leitura direta. E aí o outro condutivímetro. Então, a condutividade, né, nada mais é do que a eletricidade ou a corrente que está gerando naquele líquido. Nesse caso, quando ele é provocado pelos íons, pelos sais, né, que tem na água. Geralmente, se a gente pensar em íons, né, a gente pensa no cloreto de sódio, né, que é o NaCl, que na verdade é o sal com cloro. São os principais íons que promovem, por exemplo, corrente elétrica. Pode ter também o cálcio, o magnésio. Eles podem também, digamos, dissociar, né? Digamos, virar uma bagunça na água lá e aí com isso provocar corrente elétrica. Então, se eu pensar nesse item aí da corrente elétrica, aí eu vou pensar, mas então qual a importância da condutividade? Ela não é a alcalinidade, tá? Ela é condutividade. O próprio conceito está dizendo aqui, ó, condutividade elétrica é uma medida de concentração total de sais dissolvidos, né? Que seria esse cloro, esse sódio, diferente sulfato, cálcio e outros aí, ó, que tem lá na água. Então, esse parâmetro ele é importantíssimo para quem opera, digamos, a estação de tratamento de água, de esgoto. Em que sentido? A gente pode já imaginar que, por exemplo, esse material pode, digamos, corroer lá o cano, corroer a bomba. Então, é fundamental fazer um tratamento, porque se a água estiver lá com muito sal, com muito cloro e sódio, vai corroer, digamos, lá aquela bomba, ou vai reduzir lá a eficiência dela. Então, não é bom, né? Vai perder dinheiro. Então, a gente tem que controlar lá a condutividade, né? E outras situações aí que podem ocorrer, né, devido a uma condutividade alta. Então, nós temos aí também um aparelho lá no IF, é meio parecido com esse aqui, não tanto, mas tem uma imagem lá na frente. Dá não, gente, ainda não postei a frequência. Vou colocar logo essa frequência aqui, tá? Tinha até esquecido. Bem, que bom que vocês lembraram aí.
esqueçam de assinar, tá, gente? Essa frequência aqui pode... Verifique se está tudo ok, tá? Me dê um ok aí, se está ok aí. Tá, pessoal, então nós temos aí esse condutivímetro, ele também é um parâmetro físico, porque a gente verifica isso, né? Tem até os experimentozinhos, né? Que às vezes a gente verifica se passa corrente elétrica, né? A gente faz até com limão, umas coisinhas aí, né? Isso é muita brincadeira aí para o ensino fundamental, né? Então, a importância disso, né? Ele está relacionado aí ao dimensionamento, né? Do tratamento de água, né? Para verificar também, por exemplo, se a gente pode até também analisar isso, se tiver com uma condutividade muito alta, a gente vai saber que tem muito sal, muito sódio ou muito cloro, e isso aí pode ser ruim aí para consumir. Mas tem outros parâmetros que também verificam isso, né? Por isso que estou chamando a atenção desse parâmetro justamente para a tubulação, para outras coisas, mas também é um parâmetro para a gente verificar aí essa quantidade de sais na água. Por exemplo, a gente pode fazer esse teste ó, lá com aquela água deionizada, com aquela água destilada, né? Então, lá, quando vocês usarem lá o condutivímetro que a gente tem lá, a gente vai pegar a água destilada e uma água com sal, vou levar um sal daqui de casa e colocar lá, e vocês vão ver essa diferença. Tem que dar diferença, né? Senão esse conceito vai para o beleléu. Então, a unidade dele, né? Esse micro aqui, ó, com esse S maior aqui, maiúsculo, que a gente fala de microsiemens. Desculpa. O S é siemens. Ou seja, então é 10 a menos 6 a leitura. É uma leitura muito baixa, né? Então é microsiemens por centímetro. É essa que é a unidade que a gente precisa ler, que vai dar aqui no display. Claro que aquele condutivímetro de bancada que a gente tem no IF, a gente tem que também fazer a calibração. Então, aí a unidade expressa em microsiemens, ou seja, desse micro aqui, desse rho aqui, né? Então, geralmente, né, a gente tem algumas tabelas na literatura de alguns cientistas, mas não tem na norma, né? A norma não aparece. Então, geralmente, é para a água, né? Para água destilada, né? Ela apresenta aí, digamos, de 0,5 a 3, ou seja, mesmo sendo a água destilada, ó, no caso, a água deionizada, ela não vai aparecer esse 0 nem a 5, mas ela pode ter essa variação bem baixa, de 0,5 a 3. Porque o limite aí tolerável, né, para a água, ela ainda é alta ainda, ela é em torno de 134. Se ela tiver lá 200, 300, ela está inadequada, ela pode trazer risco para a gente e também para as tubulações, para as máquinas lá, né, como um todo, né? A gente vai verificar, né? A gente tem lá um tubidímetro lá no IF, esse aqui, ó. E aí a leitura é muito simples, né? Ligou o aparelho, imergiu lá e já dá a leitura no display. Tá? E temos esse outro aqui, só que a gente está com problema no eletrodo, né? E aí também, claro, tem que fazer a calibragem para poder fazer a leitura, nesse caso do condutivímetro. Aqui bastou ligar ele, né? Eu não tenho um tutorial dele para calibrar, mas a princípio ele está calibrado e a gente faz a leitura, bem direta, tá? Que tem também lá no IF. E aqui o cone, né? Que seria para verificar aí os materiais sedimentáveis. É um cone mesmo, tá? Nesse formato aqui. A diferença dele é que ele tem aqui uma escala, digamos aqui, né? Que a gente verifica a leitura dele. Então, esse cone em off, né? Que é o nome, o objetivo dele é determinar o volume de sólidos sedimentáveis. Ó. Esse sólido sedimentável, gente, ele é bem geral. Por exemplo, eu vou pegar uma água lá do rio, vou deixar aqui em repouso nesse cone por 1 hora. E eu vou fazer a leitura direta aqui na escala que tem aqui. Ó. Quem é esses sólidos sedimentares? Pode ser resto de folha, resto de terra, graveto, tudo que tem, algas, né? Tudo que vai ficar aqui, digamos, ele vai ficar aqui parado, em repouso, né? Por 1 hora, aí eu vou fazer a leitura direta aqui, ó. Aí, digamos, começa de 1, 2, 3, aí vai embora. Se ele tiver acima de 1 miligramas por litro, eu não coloquei unidade aqui, agora fiquei na dúvida se é miligrama.
aí ele, se tiver acima disso, ele está inadequado. Então, a norma está amarrando também isso, principalmente para lançamento de efluente. Para a gente não lançar no corpo receptor, né, uma água com excesso de terra, com excesso de folha, excesso de matéria orgânica, que pode ser um problema para o corpo receptor. E também para a gente beber, né? A gente não vai beber uma água com folha, com algum sedimento, então ele vai trazer problema para a saúde. Então, a gente faz isso aqui de forma bem rápida, bem mecânica. A gente não tem lá no IF, mas eu comprei um, né? Eu acredito que até a aula de sexta já chegou. Já estou com essa expectativa. Só para a gente ver, né, o material, e a gente faz faz uma coleta lá de água, em algum local qualquer, e aí deixa ela descansando 1 hora durante a aula, e no final da aula vocês vão lá verificar, né? Quanto é que deu. É claro, se a gente pegar uma água da torneira, né, uma água limpinha, ele basicamente não vai ter sólidos, né? A gente pode até pegar uma água lá do trapiche, por exemplo. E aí, por exemplo, como se a gente pegasse uma água num balde, né, e aquela ia ficar lá parado. A gente ia ver que lá no fundo tem alguma coisa, mas só que a gente não sabe ler, né, lá a quantidade. Aqui não, aqui a gente já faz a leitura. É chamada desse nome feinho aí, INHOF. Eu acho que é assim que a gente fala. Então é bem tranquilo também o material aí para a gente fazer aí, verificar a quantidade de sólidos que tem. O pessoal usa muito isso para quem tem peixe, né, por exemplo. Aí, se a água tiver com muito sedimento, fica ruim para o peixe, né? Porque fica muito escura, aí a água não passa, aí não gera, gera uma série de problemas. Então, o pessoal usa bastante isso aí para eles acompanharem a quantidade de sólidos sedimentares, tá? A gente vai falar de sólidos, já é um outro sólido, já é o sólidos fixo, volátil, que é outra situação, tá? Lembre-se que isso aqui é sólido, que esse sedimento aqui, na verdade, alguns falam de materiais sedimentáveis. Na norma é materiais sedimentáveis. Era para ter trocado aqui, mas é materiais sedimentáveis. Justamente esse material varia muito. Pode ser, como eu falei, lama, argila, areia, folha, graveto, tudo que vai ficar paradinho aqui embaixo, tá bom? E aqui um exercício para vocês terem um contato, tá? Esse exercício vai aparecer, como eu falei lá no Google, né? Eu acho que essa semana eu já vou fazer já esse exercício, já vou deixar disponível para vocês. Justamente para vocês tentarem pesquisar os assuntos passados, né? Quando cair alguma questão lá, vocês já voltarem lá no material para dar uma lida e fazer a questão, tá? Que, na verdade, esse formulário ele tem esse intuito, né? De vocês pesquisarem, né, os assuntos para trás, para vocês poderem marcar aí digamos, a resposta correta. Ok, gente? Então, a nossa aula era essa hoje, né? Não sei se ficou longa, espero que não tenha ficado muito longa, se falei muito. Né? E aí, na outra aula, a gente vai verificar sólidos sedimentáveis, prática, verificar a condutividade. Mesmo que o aparelho aqui não estiver funcionando, a gente vai calibrar ele, mostrar os reagentes para vocês que precisa calibrar. Tá? Uma situação de vocês entrar no laboratório, ter um contato com o equipamento, você já tem uma ideia que precisa do reagente. Onde compra, professor? Isso aí tem na internet, tem muito site aí, muito fácil de comprar. Aí nós temos também diferentes tipos de termômetro. Deixa eu ver aqui o último. O disco sec também eu vou levar. Não sei se a gente vai conseguir fazer a medição, mas vai estar lá. O turbidímetro, tá? E também, de repente, eu não vou garantir, mas aí se a gente vai ver, digamos, alguma coisa de pH, né? Eu vou levar para vocês umas tiras de pH, só para a gente verificar. Mas a gente ainda vai ter na outra prática já os outros parâmetros químicos. Aí já vai entrar pH e os outros. Além da gente, eu estou bolando aqui um material mais prático, mais rápido para vocês fazerem a titulação. Por exemplo, verificar lá se tem o carbono naquela água. A titula, já vou deixar lá os titulantes prontinhos, já o indicador, só para vocês titularem, tá? Aí a gente não vai ser tão rápido, né, gente? Então, por isso que a gente vai ter que se organizar, começar no horário, justamente para a gente tentar vencer todas essas práticas. Que aí já na outra aula a gente já entra com outro material e a gente vai tendo contato, a gente vai pegando no material, a gente vai aprendendo um pouquinho aí, tá? Professor?
Oi. Se eu poderia colocar de novo o exercício aí, gostaria de bater uma foto, se for possível. Eu acabei de fechar, mas aí eu vou colocar no grupo para vocês daqui a pouco. Tá bom, então, tudo bem. Aí já vai ficar lá bonitinho e vocês vão dando uma lida só para tirar dúvida. Quando entrar já o formulário, vocês já estão aí tranquilo, tá? Tá certo. Esse exercício seria das aulas presenciais, que vocês vão fazer na hora logo lá, né? Para logo absorver o conhecimento. Mas aí talvez fique até melhor vocês fazerem essas atividades do próprio Google Formulário mesmo, que vocês vão lá pesquisar